Olá, irmãos e irmãs, vamos dar continuidade no sermão, trazendo a segunda parte do nosso sermão, que tem como tema verdades que não posso esquecer. Sermão este fundamentado em Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a versículo 18. O último tópico que queremos abordar é o povo que tem esperança. O povo que tem esperança. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim: Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Esse último tópico aborda a esperança do povo de Deus. O povo que tem esperança. Isso aqui foi escrito mais ou menos no ano 51 depois de Cristo, né? Então, nós temos um cenário aqui, um contexto aqui, em que a igreja de Tessalônica estava preocupadíssima com a mensagem paulina. Por quê? Porque a mensagem paulina tinha a ver com o arrebatamento. Tinha a ver com a volta de Jesus Cristo. Então, nós sabemos pela história que, inclusive, esta igreja, muitos tinham deixado de trabalhar, muitos estavam vendendo seus imóveis, porque Cristo ia voltar logo, então não teria por que trabalhar, não teria por que ter imóveis, então eles estavam fazendo isso. Tá? E acontece que o tempo foi passando e Cristo não tinha voltado naquela ocasião, e ainda esperamos ele, né? E as pessoas foram morrendo. Daí a preocupação desses tessalonicenses é o que acontece com esses que estão morrendo? Tá? E aí Paulo vem e diz para eles: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação às pessoas que já dormem, que já morreram cristãs, para que não vos entristeçais como aos outros que não possuem esperança. Nós temos uma esperança viva no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que na volta do Senhor Jesus Cristo, se estivermos mortos, vamos ser arrebatados primeiro. Se estivermos vivos, nossos corpos vão ser transformados e seremos arrebatados da mesma forma. O importante é nós saber que a nossa vida está nas mãos de Deus, morrendo ou ficando vivo. Porque nós somos um povo que não tem esperança, nós somos um povo que tem esperança. É triste ver as pessoas apavoradas de um lado para o outro, é triste ver as pessoas preocupadíssimas, como eu já ouvi vídeos de pessoas desesperadas, praticamente chorando, e agora o que vai ser de nós? E agora o que vai acontecer? Obviamente para essas pessoas, a maioria dessas pessoas acreditam que morreu, terminou. Elas não têm esperança de céu, elas não têm esperança de vida com o Senhor, para elas vão viver aqui nessa terra. Mas o apóstolo Paulo disse que aquele que pensa em Deus, que espera em Deus só nessa terra, é o mais miserável dos seres humanos. Nós temos a esperança do nosso Senhor. Nós temos esperança da promessa que o nosso Senhor nos fez, lá em São João capítulo 14.
onde ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugares, se eu for, voltarei e levarei vocês para estarem comigo para sempre. Nós somos o povo que tem esperança. Então, no versículo 13, os tessalonicenses estavam com medo, e Paulo disse: vocês não são como um povo que não tem esperança. Mesmo que vocês morram, o nosso Senhor não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E aquele que crê no Senhor, foi o que o próprio Cristo disse para uma das irmãs de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí no versículo 14 ele diz: porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Que beleza, não é? Que maravilha para nós. Povo que tem esperança. Verdades que tu não pode esquecer, verdades que eu não posso esquecer, verdades que a igreja não pode esquecer. Versículo 15, afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Paulo está confortando ele. Olha, isso não te preocupa, meu irmão, não te preocupa, minha irmã. Os mortos vão ressuscitar primeiro que nós. Os mortos seus corpos vão ser transformados primeiro que nós. Primeiro que os nossos corpos, obviamente. E aí ele fala: pois dada a ordem, que vai ser o momento em que o Senhor vai vir, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Então ele está trazendo essa esperança para a igreja de Tessalônica. E para você hoje, que está aí desesperado com essa pandemia, com esse vírus que tem assolado o mundo, não te esqueça, nós somos um povo que temos esperança. E a nossa esperança está arraigada, a nossa esperança está enraizada, a nossa esperança está edificada, a nossa esperança está fortificada, a nossa esperança está firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é assim? Ele fala: logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Morrer é Cristo, o viver é lucro. Não é isso? Não foi o que o próprio Paulo falou? Uma vez que você foi salvo para sempre. Uma vez que você foi escolhida antes da fundação do mundo. Você foi presenteado por Deus a Cristo. E como Cristo disse: aqueles que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu disse: eu ressuscitarei esses no último dia. Então, meu querido e minha querida, a tua esperança está no Senhor. Não te apavore. Se previna. Te cuide. Faça o papel de um cristão, como que vive peregrinando neste mundo. Obedeça às leis, obedeça às autoridades. No entanto, confie principalmente no Senhor e entenda que a tua esperança está no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no nosso Deus. Nele que nós temos a esperança. Então, verdades que não podemos esquecer, verdades que tu não pode esquecer. E ele diz assim no versículo 18: consolai-vos, portanto. Console o teu irmão, console a tua irmã, console o teu parente que não é cristão, console o amigo que não é cristão. Mande mensagem para um, mande mensagem para outro. Console com a palavra do Senhor, pois esse é um papel fundamental da igreja neste momento. Luz da terra, sal da terra, luz do mundo. Então faça o teu papel, meu querido e minha querida, porque você é um povo que tem esperança. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Com estas palavras. Então, meus queridos, portanto, primeiro tópico que nós abordamos, eu quero trazer à memória
A situação em que Jeremias traz à memória, apesar de todas as dificuldades que passaram, que estavam passando e queriam passar, as coisas boas do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, tá? Depois, falamos do segundo tópico, lançar sobre ele, quando Pedro diz que nós temos que lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o terceiro tópico que acabei de abordar é que nós somos um povo que tem esperança. E a nossa esperança está no Senhor Jesus. Tá? Então, como é que eu posso aplicar isso para a minha vida? Bom, trazendo a minha memória, não me esquecendo das misericórdias e da bondade do meu Deus. Então, nele eu posso confiar, nele eu posso acreditar. Não esquecendo de que sobre ele eu tenho que lançar a minha ansiedade, a minha tristeza, aquilo que me oprime, aquilo que me incomoda, a minha falta ou enfermidade, ou seja lá o que for que me perturba, sobre ele eu tenho que lançar, porque ele tem cuidado de mim. Segunda aplicação. Terceira aplicação, eu tenho que entender que existe um povo aí fora que não tem esperança, mas que eu tenho esperança e eu posso transmitir essa esperança que eu tenho para eles. Então é isso que eu queria dizer para você nessa noite, nesse sermão de hoje. É? Quero fazer uma oração por você, orar para Deus fortificar a tua fé, animar teu coração. Amado e soberano Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas meu Deus, Deus da tua igreja. Muito obrigado pela tua maravilhosa graça, Senhor. Muito obrigado pelo teu maravilhoso amor, Senhor. Muito obrigado porque esse pequeno rebanho não tem faltado pão para eles, não tem faltado cobertor para eles, não tem faltado, Senhor, a tua bondade sobre a vida deles, Pai. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, colocar a Igreja Batista Filadélfia reformada de Nova Bassano em tuas mãos, Pai, e orar pela tua igreja, Senhor, nessa noite, Pai. Meu Deus, acrescenta fé, Senhor, acrescenta graça, Senhor, acrescenta esperança, Senhor, acrescenta ânimo para teus filhos e tuas filhas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai, Senhor, de encontro a cada uma das necessidades do teu povo, sejam elas de ordem emocional, psicológica, física ou financeira, meu Deus, vá de encontro a cada uma de suas necessidades em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, supre-os de suas faltas, meu Pai. Livra a tua igreja de todo mal, de toda a perversidade, Pai, guardando os teus filhos, cobrindo-os com teu sangue, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Papai. Esta é a minha oração, Pai. Coloco principalmente aqueles que têm uma idade mais avançada na tua presença, Pai, e rogo a tua proteção em nome de Jesus, Pai. E que a tua igreja, que nós como igreja tua, possamos ser luz da terra e sal do mundo, ou sal do mundo e luz da terra, Pai. Possamos testemunhar, Pai, das tuas maravilhas nesse momento em que o mundo passa por uma situação difícil, Pai. Fortalece a fé, a esperança, Pai, do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, que o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês e dê para vocês uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.